Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, sobre a metodologia do Brooks. E claro, né, a ideia é o estudo para essa implementação e melhor entendimento de vocês dentro do Trade System, tá? Até porque eu vou, né, continuando essa metodologia até trazer, né, para todas as peças do operacional, tá? Então, como falei, né, mais de 90% do Trade System, né, é construído através da metodologia do Brooks, tá? Então, a ideia é que vocês consigam, né, entender alguns pontos, né, e utilizar, claro, né, o Trade System a favor de vocês, beleza? Então, dando continuidade aqui, né, hoje a gente vai conversar sobre gap de média, tá? E MTR, né, que é a nossa reversão majoritária de tendência, tá? Antes de começar a falar sobre isso aqui, pessoal, é interessante você ter noção, né, da probabilidade, né, desse setup do Brooks, né? Então, a probabilidade desse setup, né, o Al nos traz que ele é de 40%, tá, de acerto. Porém, ele é um setup de swing, é um setup para você ficar, por exemplo, hora posicionado, né, já que se trata de uma reversão majoritária de tendência. Então, se vinha de uma tendência de alta, né, a ideia dessa reversão majoritária de tendência é que ela migrasse, né, para uma tendência de baixa, tá? Então, é interessante você saber. O percentual de acerto não é muito alto, tá? Mas ele tem um payoff extremamente alto, né? Porque ele te daria 6, 7, 8, 9, né? E assim vai para 1, tá? Então você tem que ficar posicionado, né? Quando você visualiza, por exemplo, a possibilidade de um MTR, a não ser que tenha uma falha, né, num fundo anterior interessante, né, muito relevante, para você estar pensando em sair, né? Um trade de swing é um trade para ficar posicionado, né? Mas o percentual de acerto logo é um percentual não tão alto, logo ele também não ocorre tanto, né, pessoal? Você vai ver essas reversões em 40% das vezes, tá? Então, a princípio, né, só a título de conversa, né, você precisa de uma tendência, tá? Você precisa, por exemplo, de uma tendência de alta, o preço venha trabalhando acima das médias, né? E aí ele vai iniciar essa reversão, tá? A migrar para uma movimentação completamente distinta daquela inicial, tá bom? E antes, né, da gente entrar nisso aqui, eu vou trazer um pedacinho aqui de ideias, né, de como, né, que se constrói um trade system desse tipo aqui, né. Isso aqui, pessoal, você não vai fazer do dia para a noite, né? Você não vai conseguir entender isso aqui do dia para a noite, assim como eu também não entendi. Muito provavelmente você vai ter que ler muito, né? Aqui já tem os gatilhos de compra e venda, tá? São alguns parâmetros, né? E com filtros, né, de tendência, né, para ter uma assertividade melhor, né? Já que em todos os livros o Brooks nos fala, né, para a gente operar tendências, certo? Então, o foco maior aqui foi em tendências. Eu vou colocar aqui algumas partes, né, de estudos, né, que foram feitos, né, criados, né, para poder entender a metodologia, né, para vocês terem ideia, né. Contagem de barras, pessoal, a maioria das pessoas que leu, né, eu converso com algumas pessoas que são, né, leitores do Al Brooks, né, a primeira vez que a gente lê isso daqui a gente acha meio absurdo, né, a gente acha que o Al estava doido, né. Isso aqui é algo mais complexo, né, difícil de entender porque a gente não vê outros traders falando disso aqui, né, não é a realidade da maioria dos traders, né. Isso aqui é outro mundo, né, Al Brooks, tá? Então, o que eu criei, né, a princípio? Eu criei um código, né, para entender contagem de barras, né? Até tem um código mais completo, mas ele se perdeu quando eu fiz a mudança de plataforma, né? Acabei não salvando ele ficou fora, né? Onde havia até uma H3. Depois eu vou concluir esse código de novo, até porque ele está presente no código completo, tá? Que é o que vocês acabam utilizando, né, como parâmetros. Não dá para deixar tudo, né, pessoal, no gráfico, senão você fica doido, né? Mas de maneira individualizada, né? Isso daqui é uma forma, né, de você entender o que seria uma H1, né, o que seria uma H2, tá? Uma H3, certo? Aquela ideia, né, de contagem de barras, né? Se você pegasse aqui, ó, um pedacinho aqui de maneira bem breve, né, só para a gente contextualizar aqui um pouco de como se monta, né? Até porque eu vou chegar, pessoal, no curso, né, com todas as peças ali do operacional, né, explicando para quê? Para que vocês consigam entender, né, e usar melhor os gatilhos de compra e venda, né, para ter, né, maior assertividade, né, já que é muito difícil de você
ver isso daqui com o tempo, com o gráfico correndo, né? Você fica meio cego ali, né? Aqui está um gráfico padrão. Depois eu vou incluir a regra de coloração dos candles também, que também é baseado na leitura do AL, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma H1, certo? Continuidade, uma H2 aqui. E aí aqui ele me deu, né, uma L1, certo? Logo em seguida uma continuidade, tá? Aqui eu tenho uma H1, o preço veio acima de máxima pela primeira vez, certo? Ele não precisa fechar acima, basta vir acima um H1, certo? E aí aqui ele tem retomada. Então aqui eu estou tentando contar as tentativas de retomada de alta, né, para ver se isso daqui vai fazer sentido em determinado momento, tá? Então aqui eu tenho mais uma, né, que seria uma H2, mas às vezes por ventura do código, né, da leitura do próprio código do Profit, ele acaba não contabilizando, né? Aqui eu tenho uma low one, né, primeira vez que o preço vem abaixo de barras, né, ele tenta continuar. Aqui teve uma H1, aqui teve uma low one também, uma L1. Aqui uma H1, a primeira vez que o preço vem acima de barras, independente da forma que ele fecha, ele fechou negativo, mas ele veio acima de barras, tá? E aí aqui já tem uma L1, tá? Então, isso daqui também, né, de forma sozinha, né, pessoal, também não vai te levar a nada. É muito difícil você conseguir operar de maneira produtiva, né, só com contagem de barras, digamos, né? Aqui, ó, eu tenho uma H1, por quê? Porque leva em consideração o dia anterior, né, o código não prevê, né, esse encerramento, tá? Aí aqui eu tenho uma H1, aqui eu já tenho uma H2, né, se vocês observarem aqui de maneira mais próxima, né, primeiro momento que o preço vem acima de barras, né, e no outro código, né, que era o que estava mais completo aqui, seria já H2, e aqui, né, seria a nossa H3, né, então aqui seria uma terceira entrada, né, tá? Primeira entrada, segunda entrada, né, que veio abaixo de barras, né, virou uma low one. Aqui H1, certo? E aqui volta, né, para puxadas de baixo, né, quando o preço veio abaixo de barras primeiramente, né, então H1, né. Aí aqui ele veio acima de barras, ó, nessa barra externa aqui, ó. Então eu tinha uma H1 aqui, depois eu volto para uma low one, low 2, né, aqui agora no caso contabilizou correto, né. Aqui de novo H1, né. Então você ficaria meio doido, né, se você ficasse só olhando para isso daqui, né, mas isso daqui me serviu, né, como base de estudo, para eu tentar entender a movimentação do preço, né, por um tempo, para poder formular, né, melhores pensamentos, né, sobre a metodologia, né, e entender, né, aquilo que o AL vinha trazendo. Eu vou excluir a contagem de barras e vou colocar um outro aqui, né, que é para vocês entenderem que isso aqui realmente é um estudo de barras, né, é o estudo do Allbrooks, certo? Aqui é um outro tipo de código, né, que tem outras letras aqui, né, como vocês podem ver. E esse aqui, né, ele já me remete a gaps, né. Também são códigos criados para estudo, né, pessoal? Eu já filtrei tudo aquilo que eu podia entender que seria mais interessante, né. Aqui tem um grande gap de baixa, né, pessoal? Só você ver aqui um bom gap, né? Aqui um padrão de compra, né? Eu tenho o Czinho, um padrão de compra. Não teve continuidade, está aqui no começo do dia. E aí ficou esse gap de alta aqui, ó, GA, esse gap de alta. Depois teve um padrão de venda, você vê o V. Aqui ficou um gap de baixa, né? Você pode ver essa movimentação aqui. Tá aqui outro parâmetro de venda, né? Quando o parâmetro de venda era mais forte, fica só o V e depois o gap de novo, né? O gap de baixa. Então, aqui um parâmetro de compra, parâmetro de venda, uma barra externa, né, que é quando o preço veio abaixo, né, e veio acima da máxima do candle anterior, né, outra barra externa aqui, ó. Coloquei o E, né, devia ter colocado o O, né, dentro da metodologia dual, mas na época eu coloquei o Ezinho e não mexi mais. Aqui uma barra interna, né, que é o I, certo? Barra interna, né, é um modo rompimento dentro da metodologia do Allbrooks, para quem já estudou mais, né, sabe, essa questão de I, né, o I, tá? Ó, uma parte da metodologia. Padrão de compra, né, teve boa continuidade. GA, gap aberto, GA, gap aberto, né, GA, né, gap aberto, a barra externa, né, porque ela veio abaixo das máximas e mínimas, né, parâmetro de compra, tá? Então, foi mais ou menos dessa maneira, né, que esse trade system acabou, né, sendo aos poucos, né, construído, né? Então, foi uma forma, né, de eu conseguir imprimir algumas folhas e estudar através do tempo, né, pensando, né, em como, né, poderia ser mais produtivo, né, certos padrões, né, tá? Uns parâmetros de compra, né, de continuidade, um micro canal estreito, tá? Então,
após muita leitura, né, e muito bater cabeça, né, acabei construindo isso daqui, né, para poder finalmente chegar, né, naquele que é apresentado para vocês, né, só alguns pedaços, né, para vocês entenderem, tá? E que, na verdade, a grande dificuldade, né, pessoal, da gente ter essa leitura do Wall Brooks, né, é que ela não é uma leitura fácil, né, ela não é uma leitura para qualquer um, tá? E é uma leitura excelente, né, mas ela nos dá, né, possibilidades de entender a movimentação do preço, só que isso leva bastante tempo, né? Então a ideia do Trade System é que você tenha, né, alguns parâmetros para seguir com disciplina, né? Claro, dentro da metodologia, certo? Então, eu vou inserir mais dois aqui, que é para vocês entenderem, e aqui já vou inserir também a regra de coloração, tá? A regra de coloração eu insiro, né, para facilitar a ideia, né, de direção, né, que na verdade é o estudo, né, do livro Tendências, né, do Wall Brooks, tá? Então, parâmetros de compra e venda, né, tá? Então, tá aqui, né, já um pouco mais próximo daquilo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Aqui eu vou colocar mais um marcador que eu vou utilizar aqui para poder explicar um pouco para vocês sobre gap de média e MTR, tá? Eu vou colocar uma outra coloração aqui. Para vocês terem ideia, né, entre gatilhos de compra e venda existem 5, tá? Gatilhos de venda e 5 gatilhos de compra, tá? De parâmetros diferentes dentro da metodologia dual. Deixa eu mudar isso daqui para verde. E vou deixar o de cima ali em vermelho, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei mais um, né? Mais um estudo, né? Já que a gente vai falar sobre gap de média e MTR. Primeiro, vocês precisam entender o que é gap de média, né? Vocês já viram os vídeos anteriores? Então, nos vídeos anteriores, né, você tem ali aquela noção de que, né, o que é o gap, né, dentro da metodologia dual Brooks, né, pessoal? Gap dentro da metodologia dual, ela é o espaço, tá? Espaço entre barras, certo? Então, para eu ter um gap, né, dentro dessa movimentação, eu tenho esse gap aqui entre barras, né, que seria um espaço entre o preço dessa barra e o preço da máxima dessa barra, mínima e máxima, tá? Então esse espaço vazio aqui o Wall chama de gap, né, que é uma região que não foi negociada, por exemplo, no retorno aqui, né, poderia ter tido, né, o preço poderia ter vindo até aqui, fechado o gap e voltado. Isso já não demonstraria tanto interesse dos compradores aqui quanto com o gap aberto, tá? Então gap aberto entendam como melhores possibilidades dessa movimentação e a seu favor. Por quê? Porque há grande interesse, né? Há grande senso de urgência e emergência, tá? Então, gap aberto, tá? Então, gap de média, pessoal, é quando o preço vem pela primeira vez, né? Quando há duas barras fechando sem que suas máximas toquem a MM20. Então, esse é o gap de média. Dentro da metodologia, né? O Wall fala para você não ser o primeiro a vender, né, contra uma forte tendência. Então, para acontecer um gap de média, primeiro você precisa de uma tendência estabelecida, né, uma tendência de alta, por exemplo, né, digamos uma tendência de alta aqui, e aí de repente o preço veio abaixo da MM20, né, pela primeira vez. Então aqui você tem um gap de média, que é a primeira movimentação, né, do preço vindo, da primeira participação, digamos, dos vendidos ali, né? E aí o preço veio finalmente abaixo de barras. Então aqui eu tenho um gap de média de venda, né? Então você vê gap média V, certo? E aí eu tenho meu marcador de topo ali, né? Que está marcando a máxima ali da movimentação, certo? Eu particularmente prefiro, né, quando a gente tem gatilhos a favor de topos mais baixos, tá? Por quê? Porque aí demonstra que o preço não teve interesse suficiente de renovar a máxima. Lógico que tem a MTR, né, mais alta, né? Tem 3 tipos de MTR, né, pessoal? MTR. E o que seria, né, MTR? Vimos aqui o gap de média, né? Vamos falar um pouco primeiro sobre o gap de média. Gap de média você precisa de 2 barras em que as suas máximas, por exemplo, no gap de média de baixa, né, que as suas máximas não toquem em 1020. Não pode tocar. Simples, é a metodologia, está descrito assim, a gente segue assim. Aqui eu tenho um gap de média de compra. Eu tenho 2 barras que não estão tocando
as suas mínimas, a média móvel de 20, certo? Eu vou voltar aqui, vou pegar mais dia, né? Mais pedaços de dia, né? Então, aqui eu tenho um gap de média de compra, né? Já dentro da abertura, né? Já abre lá em cima. Aqui já seria a minha MTR, né? Seria meu fundo mais alto, tá? E ele teve uma boa continuidade. Aqui um gap de média de venda, né? Ele acaba aparecendo mais vezes. Aqui virou de novo, né? Para gap de média de compra, né? Vinha de uma movimentação de baixa, tá? E, né? Aqui eu tenho minhas duas barras, né? Sem tocar a 20, né? Que ela não chegou a encostar. Aqui, como ele veio abaixo, né, ele acabou colocando de novo, né? O código que eu escrevi, eu queria que me mostrasse isso mais vezes, tá? Aqui, de novo, eu tenho gap de média, tá? E assim vai, né, pessoal? Então, gap de média, vocês entendem que se tinha uma boa movimentação, né? Você estava ali com uma movimentação, né? Aqui não teve sucesso, né? Tá? Essa movimentação, mas o preço vinha de uma movimentação de alta. E aqui, né, essas duas barras fechando, sem suas máximas tocar a média móvel de 20, né? Seria o seu gap de média de venda, né? Então, você teria uma máxima mais alta, né? Que seria a nossa MTR, tá por aqui. E depois, né, poderia vir a ser uma reversão majoritária de tendência. Como vocês podem ver, né, 40% aqui não ocorreu, tá? Gap de média para compra, né? Acabou voltando para a movimentação de alta nessas duas máximas aqui. E aí ele acabou nos dando uma boa movimentação, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Então, gap de média, né? Nossas duas barras ali, tá? Gap de média de compra, né? O preço vinha aqui de uma movimentação de baixa, não teve, né, um fundo mais alto aqui nessa movimentação, tá? Um dia só de venda, né, pessoal? Tá? Tem um gap de média de venda, né? Vinha de uma movimentação de alta, gap de média de venda não teve também a nossa MTR, só teve continuidade, né? Tá? Então, só para vocês entenderem, né, a ideia do gap de média, tá? Então, gap de média, deixa eu desenhar isso daqui. Gap de média, né? O preço vem de uma movimentação de alta, né? Ele vem acima das médias, tá? Você vem tendo, por exemplo, candles, né, positivos, né? E aí o gap de média, que é quem precede a MTR, né, vai ser o primeiro momento que você tiver duas barras completamente abaixo, tá, da MM20, sem que as suas máximas, no caso, né, de alta, não toquem, né, a média móvel de 20. Então aqui, né, você tem o gap de média. Então é a primeira movimentação que os vendidos conseguiram fazer de empurrar o preço, né, abaixo de barras. Após o gap de média, pessoal, o AL espera ainda um suspiro, né, mais um suspiro dos comprados, né, a trazer ainda, né, fazer um topo ainda. Esse topo, né, ele tem três possibilidades, né, que é que o AL nos traz. Então, a primeira possibilidade, né, é que ele venha fazer uma nova máxima, tá, para depois falhar e virar uma MTR, certo? Então seria mais ou menos como isso aqui, ó, certo? E aí ele volta, né, para uma movimentação de baixa, né, e aí ficaria, né, claro, uma movimentação mais forte de baixa, né, que reverteria a tendência de alta vigente, tá? Então aqui é uma possibilidade, né? Então aqui, né, você tem o gap de média, tá? Aqui você tem o gap de média, as duas barras sem tocar em 1,20. Aqui você tem a MTR, né? Aqui o gap de média. Aqui você tem a MTR, né, que seria quando essa movimentação inicia uma movimentação de baixa, né? Então a pegada de entrada aqui é na perda da mínima, né? Seria no low one, ou talvez até no low two, né? Caso ocorresse uma lateralidade dessa movimentação, tá? Possibilidade é essa, né? Essa daqui, topo mais alto, tá? Outra possibilidade, né, pessoal, é que a gente tem, né, de novo, né, movimentação. Vou fazer agora de movimentação de baixa, né? A gente tem aqui a movimentação de baixa, né? Ou seja, os preços vêm aqui abaixo da MM20, né? A gente está falando da MM20, né? De repente, né, os comprados, né, começam a participar de novo do mercado, tá? Ó.
não existe nada desse jeito aqui, mas é só para ilustrar, né, pessoal? Aqui, pessoal, o gap de média, né, ele ocorre só quando tem essas duas barras aqui. Essa daqui eu fiz de propósito, né, a mínima dela vem e toca 20. Aqui não é gap de média, tá? O gap de média está aqui, certo? Com duas barras em que suas mínimas não toquem MM20. Não pode tocar, tá, pessoal? É a regra trazida pelo AL. E depois, né, de um gap de média, o AL nos fala que os vendidos ainda podem ter um suspiro, né? Nessa daqui, né, como aquela eu fiz com um topo mais alto, essa aqui eu vou fazer ela com um fundo mais alto, né? Aquela era a máxima mais alta, essa vai ser com um fundo mais alto, né? Seria como se a de alta, né, agora fosse, por exemplo, ou até mesmo um fundo duplo, né? Também é uma figura, né, do botão aí, de alta, né, tá? E aí você vê essa movimentação aqui, por exemplo, né, migrar depois, tá, para uma movimentação de alta, tá? Então isso aqui acontece até que bastante, né? Você vai ver até que bastante, mas nem sempre ela leva, né, uma reversão majoritária de tendência. Às vezes ela leva só a uma lateralidade, tá? Então, demonstrei o código ali para vocês, eu vou apagar ele aqui, e aí a gente vai vendo aqui no gráfico, né, essa movimentação. Eu vou tirá-lo daqui, porque aí a gente vai vendo agora, vai buscando só mesmo isso, né? Aqui, pessoal, nesse dia, a gente vinha de uma movimentação de alta, né, do dia anterior, e a primeira movimentação, né, que o preço traz, né, duas barras abaixo de barras, é aqui, certo? Aqui você teria, né, nosso gap de média, tá? Com essas duas barras eu tenho gap de média. Isso aqui foi o último suspiro, né? No caso dos comprados, aqui seria já a máxima da MTR, né? A entrada aqui, uma delas aqui seria na perda da mínima, né? Aqui foi alta volatilidade, né, pessoal? Não se entra, tá, nesses horários aqui, porque às vezes não vai respeitar, né, análise alguma, né? Como eu falei, né, no outro vídeo, aqui é um momento de liberdade, né, dos big players, né, brincarem, tá? E aqui uma outra entrada, né, um pouco mais segura, já uns 15 minutos depois aqui, né, da volatilidade mais alta, tá? E aí aqui você teria uma L2, né, certo? L1 aqui uma L2. E aqui você teve, né, o gap de média, você não viu, né, a retomada dessa movimentação aqui realmente ser muito forte, tá? E teve sucesso, né? Teve uma reversão majoritária de tendência, tá bom? Você tinha aqui uma movimentação de alta, teve o gap de média, né, e depois, né, teve toda essa movimentação aqui excelente de baixa, tá? Depois, né, pessoal, aqui dentro da metodologia você tem aqui, ó, um gap de média, tá? O preço vinha de uma tendência de baixa e pela primeira vez, né, os compradores conseguiram empurrar o preço acima da MM20. Então aqui eu tenho um gap de média de compra, tá? Aqui eu tenho uma mínima mais alta, né? Então tem uma low high aqui, né? Tá? Eu tenho mínima do dia, aqui eu tenho uma mínima mais alta, e aí, né, virou apenas uma lateralidade, tá? Até então você não viu resultado algum dessa movimentação. Tivemos depois, né, mais alguns fechamentos, tá, acima da MM20. Pensando só no fechamento disso daqui, isso daqui é o início, né, de uma reversão majoritária de tendência, que pode levar o preço para uma movimentação de alta, né? Pensando só nisso aqui de forma isolada, tá, pessoal? A gente sempre leva mais fatores em conta. Aqui tivemos, olha, um fechamento completo abaixo, né? O segundo a máxima tocou. Aqui é uma MTR, não é mais, tá? Aqui é uma MTR, aqui eu tenho, né, os parâmetros exigidos, né, para que tivéssemos realmente uma MTR, né? E depois, né, depois da MTR, a gente sabe que depois do gap de média, a gente sabe que a gente pode ter, né, ainda mais um suspiro de alta. E aí tivemos aqui, né? E a partir desse topo, né, você já consegue ver que o preço já não está mais renovando máximas, né? Tá? Demorou, né, para ele conseguir vir abaixo de barras, né? Veio abaixo de barras, voltou, veio abaixo da MM20, né, finalmente aqui com as duas barras, né? E aí aqui seria a sua MTR, tá? Seria gap de média, precede, né, MTR, precisa ter um gap de média, né, para a gente ter uma MTR, né? Vai ver realmente a pressão do lado oposto, né, para poder pensar que ela pode vir ainda mais, né, abaixo, tá?
Aqui, né, pessoal, então a movimentação de alta, a gente viu que aqui essa barra não tocou. Eu deixei a M20 mais grossa, né? E aí você viu agora uma movimentação de baixa, certo? E aí aqui você tem aqui um gap de média, né? Depois que o preço veio abaixo da M20, ele voltou a subir, tentou, e aqui finalmente ele fecha acima da M20. E aí eu tenho só essa mínima aqui, ela não veio fazer nenhum fundo duplo, nenhum fundo mais baixo, né? Ela fez só esse fundinho aqui, né? E aqui a gente tem nossos marcadores ali. E aí você já viu, né, uma boa continuidade, né, que é uma movimentação de alta, tá? Aqui, né, acaba tendo, né, já o gap de média já indo de maneira direta, né, pessoal, tá? Aqui não tem anões, tá? Porque o pessoal tem esse fechamento aqui assim, tá? Aqui eu tenho um gap de média de venda, né, que não teve resultado, tá? Aqui eu tenho um gap de média que não teve a MTR. Você tem dois fechamentos aqui exatamente abaixo da M20, não teve nenhuma movimentação positiva, né? Então, nem sempre vai ocorrer do preço vir fazer, por exemplo, a MTR, tentar uma nova máxima, ou mesmo, né, só fazer uma movimentaçãozinha de alta, né? Sempre não teve nenhum suspiro, né, pessoal, de alta, tá? Já virou e já desceu, né, de uma vez, beleza? Aqui não tivemos, né, aqui foi um cup handle, né, tá? Trazendo a movimentação, um dia bem interessante. Aqui é direto, né? Aqui vocês viram, né? Tinha marcação, você já tinha aqui o gap de média, né? E também não teve, né, a MTR, né? Tivemos só o gap de média mesmo e o preço já foi embora, né? Tá? Aqui tivemos, né, gap de média, tá? Uma movimentação. O preço tenta vir abaixo da média, tenta vir abaixo da média. Finalmente aqui temos as duas barras, né, sem que as suas máximas toquem a MM20, então o gap está aqui, tá? É o gap da máxima com a M20, por isso o nome gap de média, tá? E aí, depois um suspiro, né? E depois mais uma boa movimentação de baixo. Depois aqui você viu o oposto, né? Tá? Uma boa movimentação de baixo. O preço tenta vir acima da M20. Aqui, quando finalmente ele tem dois fechamentos com suas máximas, né? Então, que tem gap, né? Tá? Gap de média. Uma pequena lateralidade, né? Não tivemos de novo, né? Então, nem sempre a gente tem, né, aquela questão da MTR. Principalmente no índice, né, pessoal, que tem uma volatilidade muito alta, né? Mais uma vez aqui, né, a gente está numa movimentação de baixa, no gap de baixo. Eu tenho aqui meu gap de média, né, então eu tenho minhas duas barras aqui sem encostar a média móvel de 20. Depois já foi direto, né, para a movimentação de alta. Não tivemos, né, de novo aqui a NTR. Tá? Então, é interessante você fazer um estudo, né, de entender a questão de probabilidade, de entender que às vezes você não vai ter, né, a própria MTR, né? Deixa eu colocar o dólar aqui no corrente, que aí não tem tantas marcações. Aqui foi um dia bem lateral, né, pessoal? Os últimos dias, né, têm sido bem laterais, né? E, como vocês podem ver, em lateralidade não tem aplicação isso aqui, tá? Não tentem, né? Porque nas lateralidades, normalmente a gente tem big gap, big down, por isso tenta vir fazer novas mínimas, novas máximas, né? E acaba não tendo bons resultados, né? Ó, até coloquei realmente no dólar por essa razão, tá? Aqui o preço veio abaixo, né? Não conseguiu vir acima, tá? Aqui tem, né? Interessante aqui, toda uma movimentação de baixa, né, pessoal? Bem tranquila, né? Bem fácil de ver. E aí aqui você tem os primeiros dois fechamentos acima, né, da M20. Então aqui eu tenho um gap de média, certo? Um gap de média. O que seria a nossa MTR? Seria essa mínimazinha aqui mais baixa. Então ela não veio também fazer novas mínimas, não veio abaixo de barras, né? Então já gerou, né, uma boa movimentação de alta ali. Acabou gerando um swingzinho no final da tarde ali, né? Tá? 24 pontos. Aqui já de novo, né, uma movimentação bem lateral, né? Aqui eu tenho um gap de média
tá? Só que com extrema lateralidade assim não é o ideal da gente tentar usar a aplicação, né, disso daqui. Aqui na verdade ele tem falhado, né? Falhado abaixo de novas mínimas, falhado acima de novas máximas, falhado acima de novas máximas, né? Até falhou aqui abaixo de novas mínimas antes de voltar para uma movimentação mais linear. Quanto à lateralidade, né, pessoal, como a gente tem assistido aqui pelos últimos dias, né? Falha de nova máxima, tá? Não ausência de continuidade, né? É lateralidade, tá? Aqui tivemos, né, uma movimentação em baixa, recupera, gap de média aqui, não temos, né, uma boa MTR, né, isso aqui é quase direta, tá? Aqui no finalzinho do dia, né, depois da boa movimentação de alta, né, tivemos aqui um gap de média, certo? Aí de novo, depois ele acabou deixando as duas barras com suas máximas sem tocar em 1,20. Tivemos aqui essa MTR, né, que é com máximas mais altas, tá? Ele veio deixar essa MTR aqui acima, né? E aí depois, né, uma reversão majoritária de tendência, tá? Porque não teve continuidade mais na estrutura de alta, tá, pessoal? Então, aqui, ó, cerca de 37 pontos. Né? Então, são trades para swing, né? E você, ponto de entrada, né, que daria nessa movimentação aqui, ó, você tem no L1 e aqui no L2, né? Aqui a entrada de contexto, a entrada mais difícil, né? E eu acabo colocando para vocês a entrada um pouco mais baixa, depois que a MTR já está dando algum tipo de resultado, né? Por quê? Porque isso aumenta, né, a probabilidade para vocês, tá bom? Então, aqui, né, já voltou direto, né, também acabou não vindo, deixou uma nova massa, então isso também foi um dia bem lateral. Aqui foi um dia bem feio, né, pessoal, então praticamente um porco espinho, né, entrando, dependendo de onde você entrava, né, você acabava pegando estoques, movia o estoque ali para não voltar para buscar, né, foi um dia bem chato, tá? Porque os gatilhos de compra, né, acabaram dando um resultado legal, tá? Esses em vermelho aqui, pessoal, é o marcador de topos e fundos, tá? A gente usa aí principalmente para observar, né, essa ideia de MTR. Por quê? Porque quando tem o gap de média, né, você quer ver até onde voltou. Então você tem a sua marcação de máxima ali para ver, né, até onde foi essa movimentação. Aqui teve um dia com gap, né, movimentação retorno média, Bem aqui você tem, né, um gap de média. As máximas não tocam a M20, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui de novo, a MTR é isso aqui. Aqui eu tenho uma low 1, aqui eu tenho uma low 2, aqui eu tenho uma vendinha aqui e deu outra venda aqui depois, né? E aí você colocaria, né, uma boa movimentação de baixa, certo? Aqui na ponta oposta, né, teve depois dessa movimentação aqui de baixa, né, 30 pontos. Aqui de novo o preço veio, né, agora acima de barras, acima da 20. Né? E aí, né, você teria uma possibilidade de ainda assim ter mais um respiro aqui dos vendidos, né? E depois na movimentação de alta não veio de novo, né? Vocês podem ver aqui, tanto no índice quanto no dólar, né, após, né, a ideia do gap de média, muitas vezes a gente não tem, né, essa movimentação é oposta, tá? Um dia extremamente direcional, nesses dias aqui é o que eu falo para vocês, né? Vocês têm que ganhar dinheiro, né? Porque você não tem nada contra, né, pessoal? Só venda, e você só segue, né, o trade system, você já se dá muito bem, né? Aqui também, né, um dia até aqui bem direcional, né? Muitos gatilhos de compra, né? Todos eles praticamente tiveram sucesso, né? Eu vou rodando aqui, pessoal, porque assim, a gente precisa de uma movimentação de baixa, né, anterior, a gente precisa de uma tendência, né, precisa de uma tendência de baixa, e aí depois a gente precisa, né, de duas barras que não toquem, né, a média móvel de 20. Ó. Como vocês podem ver nessa movimentação aqui, ó, aqui eu só tenho essa, certo? A outra voltou. Aqui eu só tenho uma, né? Por quê? Porque a outra parece que voltou. Então o gap de média dessa movimentação seria mais ou menos aqui, né? Talvez se eu afinar um pouco a 20, dê para ver que tem um pequeno gap ali aberto. E aí aqui uma MTR, né, o último suspiro, pós gap de média, depois um swing de alta aqui, bem interessante, tá? Além de 2 pontos.
Isso aqui é difícil de ver, né, pessoal, no dia a dia, né, enquanto você está operando, por isso, né, os gatilhos, né, as regras de coloração, né, justamente para tentar auxiliar, né, nisso, tá? Mas eu acho que de gap de média e MTR, né, acaba sendo apenas isso, né, não tem tanta coisa assim que a gente está conversando. Aqui uma que falhou, tá? A que teve, né? Você vê, né, o gap, né, o espaço entre a mínima dessas duas barras aqui e a 20, né, você vê que não chega a tocar. Essa daqui tocou, né, teve uma, mas depois essa daqui voltou, então encerra a possibilidade de ser e volta para cá. E aí o que a gente poderia esperar, né, para esperar essa movimentação como MTR? Né? Você tem aqui o gap de média, né, o gap aberto está aqui, ó, dessas duas barras, está com a média móvel de 20, e aí você poderia esperar que isso daqui, né, seria a sua MTR, né, o último suspiro dos vendidos, para depois ter uma reversão majoritária de tendência. Houve, pessoal? Não, né? Nem conseguiu renovar a máxima mais aqui, ó, tá? Depois, né, retornou a movimentação, né? Aqui teve, né, uma boa movimentação, né, certinho, que depois trabalhando de uma maneira ascendente, gap de média e depois tendência de baixa total ali, pessoal, tá? Aqui no final do dia só, né? É interessante, né? Porque se você notar, né, o preço não consegue nem chegar acima da 20, né, no momento algum. Então, para você começar a pensar em querer comprar algo, né, espere o gap de média, né, pelo menos. Aí você busca, né, gatilhos de compra ali para estar pegando a movimentação, né, uma movimentação com melhor probabilidade. Tá? Aqui tem, né, mas já vai direto, né, uma volta em V, né? E aqui quando vem abaixo da 20 também, né? Não deixou movimentação nenhuma, né, para a gente poder estudar. Nem sempre a gente tem, né, pessoal, movimentações de livro ali para poder estar trabalhando. Né? Quem dera fosse, né, como alguns dias ali atrás, né? Teve, por exemplo, pelo Rendo, né, tá? Movimentação de livro mesmo, tá? Mas a ideia, né, que vocês peguem, né, por exemplo, dias de tendência, né, e que você não tente, né, ser o primeiro, por exemplo, a comprar aqui, tá? Antes de pelo menos você ter um gap de média, talvez uma MTR, para você pensar em estar entrando na ponta contrária, tá? Então, é mais uma questão de controle, né? Eu venho aqui de uma movimentação de alta, quando eu posso pensar em vender? Beleza, agora eu tenho aqui um gap de média, 2 fechamentos sem tocar, né, a máxima da M20. Então, se tiver um topo mais alto e começar a cair, pode ser minha MTR, aí é um ponto de entrada, tá? Essa é a ideia, né, de você esperar o gap de média, tá? E a MTR. Aqui nesse dia, né? Gap de média aqui, gap de média aqui, tá? Não teve continuidade alguma, né? Então, não é um trade de alta probabilidade, mas quando ele ocorre, né, ele é um trade que tem um retorno bem interessante, tá? Aqui, ó, primeiro momento do dia, né, que você teve o gap de média aqui foi no final do dia, tá? Certo? Vocês podem ver aqui, ó, só vendo o dia inteiro, eles trabalhando de um lado só da M20, tá? Então é mais para vocês ligarem o start, né, para não começar a buscar, por exemplo, reversões antes de pelo menos uma movimentação como essa, né? Tá? Pelo menos ver os vendidos participarem do mercado para depois, né, você pensar em vender. Como você não é o primeiro a pensar em vender, né? Principalmente em dias de clara tendência. Né? A maioria dos dias, né, nosso acaba sendo lateralidade, né, pessoal? 80% dos dias nossos normalmente são lateralidade, 20% são dias de tendência. Esse dia aqui não teve, né, nem gap de média, né? Só gatilho de compra aqui durante todo o dia. Né? No máximo, algumas máximas minoritárias, né, que foram rompidas. Tá? Aqui, ó, as nossas máximas, né, são rompidas. Aí é legal para você mover stop. Tá? Beleza, pessoal? Então, encerrando o vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido, né, que o uso, né, dessa ideia de gap de média é para algo como esse dia aqui, né? Você pensar só em comprar depois, né, de ver pelo menos um gap de média, né? Então, você não vai ter gatilho, né, de compra aqui também, né? Você acabou tendo aqui a primeira tentativa de máximo do dia, né? A primeira tentativa de reversão. Então, espere isso daqui ocorrer. E aí depois, né, no segundo momento, né, se você for
buscar gatilhos de compra, beleza. Pelo menos você está amparado, né, por ter visto, né, os comprados participando antes do mercado de você, né, para que você não tente encontrar fundos, né, do dia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bom final de semana, né, bons trades amanhã. Espero que o estudo possa ajudar. Valeu, pessoal.